A cruz que o Papa usa não é um crucifixo de Cristo. O Papa Francisco chamou a atenção de todos a usar uma estranha cruz e em várias audiências. A marcante cruz, sem dúvidas, não passa despercebida, tanto para os teóricos da conspiração quanto para aqueles que admiram a sua humildade e santidade. Alguns pensam que a cruz, que não é de ouro e sim de ferro, é um símbolo de humildade deste Papa, enquanto outros afirmam que a cruz tem uma origem maligna e que o Papa não é flor que se cheire. Se olharmos para trás, podemos encontrar a resposta na história. Nas primeiras representações de Jesus ele era exibido carregando uma ovelha em seus ombros. Isto representa a carga dos homens errantes e é o que mostra a cruz, o bom pastor que agarra as pernas da ovelha que estava perdida. Continue assistindo para conhecer esta história e descobrir os segredos deste acessório. Mas este símbolo que representava Jesus foi tirado de um deus pagão. O deus Mitra foi retratada nos tempos antigos como um pastor que transportava uma ovelha em seus ombros. O Papa não carrega consigo o deus egípcio Osíris, como muitos afirmam, mas sim o deus Mitra. E o Papa não gosta do ouro da antiga Babilônia, mas sim, como o deus Mitra, do ferro. A cruz não é de ferro porque o Papa é humilde, nem porque o Vaticano precisa gastar menos, tem a ver com a idade do ferro. O livro de Daniel menciona as idades pelas quais passaram os homens. A idade da prata, do bronze, finalmente, a idade do ferro. No século VI AC, quando Nabucodonosor era rei, aconteceu a primeira diáspora judaica. Isto significou uma mudança no judaísmo, depois de destruir o Templo de Salomão. Depois de arrasar Babilônia, o rei Nabucodonosor tornou prisioneiro o príncipe Daniel. Ele foi quem a interpretou e representou, já que o rei havia sonhado com ela, atormentado, sabendo que seu reino teria fim. A estátua tinha a cabeça de ouro e os braços cruzados, simbolizando a cultura babilônica. O tronco era de prata, o que representava a Pérsia. Quando o império dos persas substituiu a Babilônia, começou o culto a Mitra. O ventre e as coxas da figura eram de bronze e isto representava os gregos, enquanto as pernas representavam Roma. A estátua era uma mistura das grandes potências da época. De acordo com os escritos de Daniel, pensava-se que o futuro reino dominante seria acompanhado pelo deus Mitra. Isto tudo carregava consigo um simbolismo no qual a cruz de ferro era fundamental, dando-nos uma pista do porquê o Papa carrega essa geringonça. Sendo assim, o Papa pode utilizar este objeto por superstição, dando uma mudança para a visão normal que temos dele. Nenhum outro Papa chegou a usar uma cruz assim. É possível que estejamos falando de um encerramento de ciclo esotérico. Por isso muitos têm comentado sobre o Papa utilizar esta estátua e não escondi-la. Por outro lado, talvez isto seja apenas um detalhe na história do Papa Francisco, que é um ser diferente não só devido à sua cruz peculiar, mas sim pelos grandes avanços que está conquistando na Igreja. Muitos acreditam que, como muitas profecias indicam que este Papa será o último, depois de Francisco virão os tempos difíceis. Talvez ele esteja ciente de tudo isso e queira apenas proteger a humanidade, trazendo este símbolo poderoso com ele.